Olá, sonhadores! Que bom estar aqui de volta com esse pessoal que acredita em sonho, que anota os sonhos e encaminha para o canal para que a gente possa aqui ampliar, dar uma direção, uma sugestão, de elaboração do sonho. Mas antes de você conhecer o sonho enviado para o canal, eu vou pedir que você vá lá, se inscreva, se você ainda não é o nosso seguidor, que você acione a sinetinha para receber as notificações, que você compartilhe esse vídeo, porque tem muita gente aí querendo saber que sonho é esse. E esse aqui é típico do que sonho é esse, né? Imagine, ela é um sonho aparentemente curto, mas com assim símbolos que eu acredito, num primeiro momento, deixam assim, mas o que é isso? O que está contando? E não se admire, sonhadora, que encaminhou essa narrativa para o canal. É assim mesmo, a gente acorda e fica tentando entender o que é tudo aquilo. Mas a gente sempre vai atrás de alguns elementos que deem pistas para que a gente consiga entender melhor esse recadinho do inconsciente. Então, olha, ela diz assim: o lugar é uma imensa área verde, como uma pradaria, com vales, árvores, uma natureza viva. Para mim já começa assim, uma coisa de olha que natureza primitiva, virgem, quase como um jardim do Éden, né? Mais ou menos isso. Então, me remete a algo muito arquetípico mesmo, a gente pode dizer assim, ou seja, um padrão que nós conhecemos, porque paraíso, aí quando eu falo, paraíso, a ideia de paraíso é a mesma para todo mundo, para mim, para você, a gente imagina o paraíso como esse lugar maravilhoso, da natureza, belo. Bom, eu estou ali, a sonhadora. Eu estou ali em algum ponto deste cenário, num lugar talvez um pouco mais elevado, ela diz num lugar mais alto, um pouco mais elevado, e vou raspar as axilas. Olha só, gente, presta atenção, tá? Numa pradaria e de repente vai raspar as axilas. Não entendo por que tem tanto pelo se eu depilei há tão pouco. Então vejam, há uma situação que remete a uma natureza mais primitiva, mais preservada, mas também a gente vem com uma referência muito moderna, depilar. Pego um aparelho de barbear daqueles antigos que precisava encaixar as peças. Quem é novinho não vai nem saber do que ela está falando, mas antigamente os aparelhos de barbear eram, acho que 2 peças, então tinha uma basezinha onde a lâmina, ou que a gente chama de gilete, chama até hoje, a lâmina era ali encaixada e depois vinha uma haste, um cabo que era encaixado ali. A gente ainda vê isso nos filmes antigos, E se fazia então a barba ou se depilava, depilavam as pernas, as axilas. Bom, as axilas estão como que ensaboadas e começo a raspar com cuidado. Agora olha o detalhe. Acho que a minha mãe aparece ali, como que querendo entender aquela situação que a sonhadora está vivendo. Aí ela termina dizendo assim: estou nua e bem serena. Não manda nada do que esse sonho trouxe para ela. Qual é a história com a mãe, por que a mãe está aparecendo ali nessa natureza mais preservada, mais antiga, essa ideia que eu acabei dando de paraíso, Mas vamos pegar esses elementos. Uma mulher nua, numa natureza verde, bela, viva, como ela coloca aqui. Então, assim, meio que dá uma ideia de uma Eva, vamos chamar assim, uma Eva, essa mulher nua, serena. Quando a gente fala de muitos pelos embaixo do braço, a gente também está falando de uma natureza feminina mais antiga, em que
não era costume raspar as axilas. Então a gente tem aí alguns elementos que falam de algo muito antigo. E é isso que a gente precisa olhar no sonho. Tem aqui um contexto meio estranho, né? Meio incompreensível, mas a gente pesca aí algumas situações. A pradaria, que leva a uma ideia de paraíso, do antigo, do primitivo. Essa mulher nua, que também, dentro deste cenário primitivo, a mim, eu é que estou aqui colocando, lembra uma Eva, lembra uma mulher, né, antiga, uma mulher do passado, uma natureza feminina mais antiga. Ao mesmo tempo, tem ali a mãe, que também fala de uma relação primordial, de uma presença mais antiga. E essa natureza do que é antigo, do que é, sei lá, velho, é esse aparelho de barbear que ela vai usar para se depilar. Embora haja uma ideia de presente, de atualidade, quando ela fala: estranho que tem tanto pelo, porque eu me depilei há pouco. Então, esse é o dado da atualidade. É alguém com todo um contexto de passado, de antigo, de arquetípico, quando também traz aqui a presença da mãe. Há todo esse contexto, mas é agora que acontece, né? Porque ela fala de ter depilado há pouco tempo. Então, assim, quando ela raspa e ela diz que faz isso com todo cuidado, a gente pode pensar daquilo que ela precisa limpar, higienizar, tirar, arrancar, ainda que não de uma maneira agressiva. É de uma maneira suportável, é algo que ela pode fazer e faz de uma maneira bastante serena. Então, vamos olhar esses elementos todos muito bem descritos aqui pela sonhadora e deixar para ela a pergunta: o que é que neste momento da vida dela, neste presente, ela pode limpar, ela pode tirar, ela pode arrancar e que pode ter a ver, sim, com o feminino, né? Com essa mulher mais primitiva, essa mulher mais fêmea, essa mulher mais Eva, num contexto que está ligado à mãe. Algum problema com a mãe, alguma dificuldade de relacionamento do feminino, de compreensão do feminino, de exercício desse feminino por causa da mãe, porque a mãe tá ali estranhando aquela situação, né? Como? Toda nua, se raspando. Então tem uma sintonia ali que não acontece, né? A mãe tá estranhando, mas ela, a sonhadora, está na dela, naquela situação que, quando a gente olha nesse contexto assim, como um quadro, fica meio incompreensível. Mas tome os elementos um por um, entenda o sentido arquetípico desse sonho e veja, ou vamos sugerir que nesse momento ela pode, ela sonhadora, limpar uma situação, um contexto, uma experiência matriarcal ligada diretamente à mãe, que nesse momento ela pode lidar e lida com serenidade e com cuidado, porque ela diz que ela faz isso, né? Ela raspa as axilas com cuidado. Que tenha ficado um pouco mais claro para a sonhadora, para nós que curtimos tanto este enigma que é o inconsciente mandando sonhos. Até mais!